Então eu comecei a encontrar um prazer nessa coisa de estar sozinho em relação ao público. Eu nunca fiz o tradicional monólogo, né? O ator aqui vivenciando suas questões sozinho, aqui o espectador assistindo. As minhas peças são todas muito em relação ao público. É sempre uma relação muito direta, um olho no olho muito direto. Quando eu vou para a cena, sempre isso é para o outro. Eu estou ali para dar, para doar. Eu estou aqui doando, fazendo um benefício, dando a minha contribuição por acreditar num mundo mais justo, mais humano, porque eu tenho essa crença. E por isso essa escolha de temas. Eu acredito, sim, que o teatro é um caminho de transformação. Essa coisa de estar sozinho em cena, essa sensação, sei lá, é uma viagem, é legal, é prazeroso, é bom. Me faz ser mais humana e também me aceitar mais. Esse trabalho também de solo, de autonomia, ele te dá um processo muito grande de você se fortalecer e você criar um perfil onde você começa a resolver o que precisa ser resolvido. Eu não sei fazer, eu aprendo e começo, na verdade, a criar esses superpoderes, a gerar, na verdade, essa instrumentalização dentro dessas várias searas. É uma grande experiência você trabalhar no solo, né? Principalmente porque é você e o público, ninguém mais pode fazer nada por você, a hora que o espetáculo começa, né? Porque eu acho que quando tem outros atores, você sempre se apoia, né? Nesse outro ator, dependendo do dia, tem esse feedback. E o solo, não. É você e o público. Aqui na cidade de Itajaí, na ocasião que nós começamos, que isso já tem um tempinho, mais de 20 anos, não tínhamos muito acesso a nenhum tipo de formação. A gente começava participando de festivais, nós sobretudo, né? Eu acho que foi onde começou a abrir um pouco assim a nossa cabeça. A gente começou com os nossos primeiros trabalhos, né, a participar desses festivais e assim, nós assistíamos todos os espetáculos, todos os debates, todas as palestras, fazíamos todas as oficinas. A gente começou a produzir uma mostra que chamava Mostra Internacional de Teatro de Grupo. Mas antes nasceu como uma mostra da cidade. Uma mostra local, depois se transformou nessa Mostra Internacional de Teatro de Grupo. Então a gente trouxe muita gente para vir apresentar aqui para o Sul, que antes do palco giratório, por exemplo, que trazia os grupos, e hoje a gente já vem espetáculos de todo o Brasil para cá, naquela época isso não existia ainda. Essa mostra nasce também aí junto conosco com uma relação com a Periplo Companhia Teatral, né, que é uma companhia de Buenos Aires, que nós conhecemos na ocasião. Eles tinham um trabalho muito concreto na questão da formação do ator, né, uma pedagogia muito forte, muito clara, e que para nós era imprescindível naquele momento. Nós fomos para Buenos Aires e passamos lá um tempo fazendo um estágio, estudando muitas horas por dia, uma dinâmica que nós não estávamos acostumados. Porque eu acho que era isso, a gente tinha essa vontade de fazer e, obviamente, como a gente ia para o festival e via toda uma quantidade de linguagens, uma quantidade de coisas acontecendo, a gente tinha essa vontade de experimentar todas essas coisas também. Durante um tempo a gente fazia de tudo, a gente estudou clown, a gente estudou teatro de bonecos, a gente estudou dança, a gente estudou canto lírico. Nós éramos alguns adultos que vínhamos de... nem tão adultos assim, éramos bem jovens, né? Estávamos saindo da adolescência, que queríamos fazer teatro e logo alguns encontraram outros caminhos. Algumas pessoas até desistiram de fazer teatro. Fomos ficando nós dois. A gente foi a Buenos Aires, e então a gente voltou com uma ideia de teatro, de treinamento psicofísico, que tinha alguns objetivos muito claros e que era, pelo menos naquele momento, uma carga horária muito grande, muito pesada. Eu acho que isso também, de uma certa forma, acabou definindo algumas questões, assim, tipo, quem realmente tinha interesse em fazer esse tipo de teatro. O Max falou, vamos montar um trabalho nós dois. Eu dirijo, você atua. E aí ele sugeriu, né, o Mito da Medeia, foi onde a gente começou a estudar. E acho que só depois, né, de que nós montamos Medeia, que a gente começou a circular, que nós vimos o grande desafio que nós havíamos nos metido.
começou a trabalhar a partir do mito, algumas leituras do mito. Depois a gente sentiu necessidade de ter uma estrutura um pouco mais forte para pelo menos ser um guia. Então a gente foi lá, pegou a Medéia do Eurípides, e daí o que acontecia? Eu vinha, estudava, tentava ver os momentos de cada passagem, o que tinha, o que acontecia, e ia propondo a Denise consignas ou exercícios ou coisas que ela deveria fazer, ia criando muito material, muito material, e depois a gente começou a agrupar algumas sequências, por exemplo, que eram de ações vocais, que estavam num lugar, a gente colocou em cima de outras sequências de ações físicas que não tinham nenhuma fala, e aí a gente foi começando a criar esse quebra-cabeça. Com o texto do Eurípides, né? Tendo o texto do Eurípides, como a gente não tinha outros personagens e precisava que algumas informações entrassem, às vezes a gente deslocava algumas falas do coro para a boca da Medéia, algumas falas do próprio Jazão, e a gente ia fazendo esse quebra-cabeça. Eu participei de já outros 4 grupos de teatros aqui em Salvador. Esses grupos eles não foram muito à frente. Eu sempre ficava muito inquieto com o fato de investir em espetáculos, passar 1 ano, 3 meses, 6 meses na feitura e na realização dos espetáculos e depois vê-los, de alguma forma, naufragar com um tempo muito curto. Aí teve a hora que eu vi que, acompanhado, eu não conseguia progredir. Foi muito racional, foi muito pontual. Essa decisão de dizer assim, vou me investir num trabalho que eu não sei quanto tempo irá durar para a criação de um espetáculo que ele comece a ser um repertório de trabalho. Assim, doido. Na verdade ele não era, né? Eu acho que ninguém é doido mesmo, nem os malucos. Comecei a ter esse objetivo de gerar esse repertório de trabalho. O primeiro espetáculo do grupo, que é o Seu Bom Fim, ele está completando esse ano 12 anos. Um Eterno Retorno, o Herê, onde eu tive um incremento e um investimento muito grande de um projeto chamado Solos do Brasil, que se desenvolveu em São Paulo, que teve a participação muito forte da Denise Stoklos, né? Além de outros aliados de cena, onde foi gerado esse segundo espetáculo de repertório, que foi o Eterno Retorno Herê. A vida é um instante parto, é ineterno para mim. E a partir de então acabou se fortalecendo, eu acho que essa escolha nesse tipo de atividade, que seria, na verdade, um investimento na criação e no desenvolvimento de espetáculos que no primeiro momento me tinha como ator, autor e encenador. Acabei escolhendo esse caminho de autonomia, que eu não sabia muito bem onde é que ia chegar, mas comecei um pouco a traçar esse caminho de descobrir, inclusive, quais são esses percalços de produção. Nessa questão de produção, de administração, sou eu que ligo para ver questões de pauta, eu que resolvo, na verdade, essas questões de direito autoral, de liberação de faixa etária classificativa. E também me atenho a eu mesmo lavar roupa depois que chego da peça. Não tem uma instância do produtor ou do diretor que está cuidando de mim. Nesse processo de criação, de realização, eu tenho muitos aliados de cena nesses outros meandros do fazer teatral, né? Para a criação de cenografia, de iluminação, eu tenho uma equipe que acaba assinando esses atributos de cena. No Sebastião, eu tenho, por exemplo, uma equipe de 26 pessoas trabalhando conjuntamente para a realização desse espetáculo. Depois que o espetáculo está feito, eu tenho uma equipe menor para a circulação dele, somos 4 pessoas atualmente. Eu nunca pensei em fazer teatro. Não teve aquela coisa de fazer teatro desde pequena. E aí, graças a Nora Prado, que é uma atriz incrível, linda, filha da Zorávia Betiol, que eu vinha trabalhar depois de anos com ela. Um dia eu fui mostrar uma música para ela e para minha irmã, que eu tinha tirado no violão, que era uma música do Moraes Moreira, que era 3 meninas do Brasil, 3 corações democratas. E aí a Nora disse, tu tem que fazer teatro. E começou aquela brincadeira. Aí fui fazer um teste com o Luciano Alabarce para uma peça e passei no teste, e a minha primeira peça foi Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues. E assim começou essa história. E depois eu fiz com o Luciano Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu.
E no Morangos Mofados eu lembro que tinha uma cena que era dos sobreviventes e eram pequenos pequenos monólogos assim dentro da peça. E nunca vou esquecer a sensação que era de estar falando aquilo. E eu me lembro da sensação, eu tinha 18, 19 anos, de estar completamente acompanhada. Era uma sensação de não estar só, assim, e que isso vem até hoje. E aconteceu que eu fui fazer a faculdade de artes cênicas e lá teve uma diretora, Alejandra Herzberg, que me chamou para fazer um solo que era Temos Todos a Mesma História. Um texto de Dario Fo, e foi uma experiência maravilhosa. Coincidência ou não, dentro da faculdade, para esse formato, tinha que ter uma pesquisa. O Roberto Oliveira, um diretor lá de Porto Alegre, veio para mim com um texto, O Orgasmo Adulto, Fugir do Circo Americano, e disse, Débora, por que tu não faz o Na Dona Sola, Uma Mulher Sozinha? Aí eu li o texto e digo, ai, Roberto, boa. Ele que me apresentou esse texto e tentei encaixar como uma pesquisa e deu certo. A minha orientadora na época era a Maria Helena Lopes. Aí eu tive várias tentativas para dizer que aquilo ia ser uma pesquisa, até que eu... a pesquisa era diálogos com personagens imaginários. Aí ela topou e eu montei o Na Dona Sola, que veio a ser o Poesia Vizinha. E, para minha sorte, eu agradeço a vida, agradeço a Deus, eu faço essa peça até hoje, há 19 anos. Talvez não pareça, a senhora sabe, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, né? A senhora também. Ai, vai me dizer, Guria. Mas vamos conversar então? E assim começou, então não foi uma escolha, eu quero fazer solos, já tive várias vontades, eu quero montar tal coisa, eu quero fazer a Lady Macbeth, eu quero fazer aquele personagem, mas eu sempre pensava, não, mas pra quê? Dizer isso pra quem? Por quê? Então é sempre essa necessidade de um tema, o que me interessa falar. E sei que o Poesia Vizinha eu faço até hoje porque ele trata de questões humanas, ele fala de violência doméstica e da dificuldade do exercício da liberdade. E é muito louco estar fazendo até hoje e ver que isso é completamente atual. Ai, eu adoro passar em ceradeira. Não sei. Ai, sei lá, até já faço uma ginástica, né? Eu sempre acreditei num teatro corporal e que tem que ter um corpo treinado para fazer o teatro que me interessa, né? E que eu gosto de ver também. E eu tenho uma prática que eu faço que... Nossa, que mexe com o meu corpo, que me dá força e que mexe com o meu espírito e com a minha percepção e com a minha energia, que chama-se Tensegridade, ou Passes Mágicos, que é, desde 2001 eu faço essa prática, que é tipo artes marciais. São centenas de sequências de movimento, tem desde movimentos sutis até movimentos bem grandes, com chutes, com movimentos com variações de dinâmicas e de velocidades e que deixam um corpo bem pronto e bem preparado. Isso me faz apropriar e dominar essa questão da energia, que eu acho que no teatro é fundamental, né? O domínio da plateia e a percepção de como a gente consegue lidar com a nossa energia e a energia do outro. É o homem, né? É claro que é o homem. Ao mesmo tempo que eu faço solo, eu também participei durante um tempão de um outro grupo, o Grupo dos Cinco, que eu fazia a direção dos espetáculos, também atuava em alguns. Tanto com eles, com as outras pessoas que eu trabalho, sempre tem um desenvolvimento de um trabalho corporal, que é uma mistura de técnicas. E eu sempre gostei de fazer muito curso, assim, para aprender, e faço direto. E nessa experiência de trabalhar com outras pessoas também, eu tô sempre querendo aprender, essa sede de aprender e de trocar informação e passar adiante. Por isso que eu botei o nome da minha companhia, Companhia de Solos e Bem Acompanhados, porque sempre tem os bem acompanhados. E esses bem acompanhados são atores, músicos, diretores, artistas plásticos, e cada vez mais eu me interessa em transitar pelas outras áreas e reunir esses criadores, não ficar fechado. É muito fácil o negócio, a gente faz solo, ficar só achando que aquilo que é que aquele é o teu teatro, então de estar aberto para os outros.
trabalhava e estudava. Eu não tinha tempo para fazer teatro. Estudava à noite, trabalhava durante o dia todo de office boy. E eu gostava muito de teatro, queria fazer teatro. E tinha um sarau aqui em São Paulo, um sarau muito interessante. E nesse sarau eu comecei a me apresentar sozinho, toda sexta e domingo. Como eu não tinha tempo para me reunir com outras pessoas para ensaiar cenas e tudo mais, eu comecei a criar as minhas cenas sozinho. Tem tanta gente lá que só estou eu, né? É interessante ver o sistema prisional pensando em soluções rápidas para problemas que são passageiros. Minha vida é passageira, quer não dizer. Que horas que ele vai chegar? Adoro contracenar. Mas o solo tem um lugar especial na minha vida. Acho que por essa origem. Aí eu tive a sorte de trabalhar com pessoas que pesquisavam o teatro solo. E esse encontro com essas pessoas me viabilizou me armar tecnicamente para dar continuidade nessa pesquisa. Mas que começou de uma maneira absolutamente precária. Eu e o público. Participei de um projeto chamado Solos do Brasil, que eram muitos atores querendo investigar esse universo do espetáculo solo. E assim que acabou esse projeto, eu fiz uma coisa que para mim foi muito preciosa. As dificuldades de produção de espetáculos, enfim, são muito grandes, né? E eu estava com um espetáculo chamado Carta de um Pirata pronto. Eu queria apresentar essa peça. Depois de uma temporada que eu fiz no Centro Cultural São Paulo, eu não tinha aonde fazer a peça. Eu comecei a levar nas escolas da periferia de São Paulo. Isso para mim foi uma grande faculdade, porque eu comecei a apresentar para muita gente, toda semana, de manhã e à noite. E isso foi fantástico, por exemplo, para o meu desenvolvimento de expressividade, de voz e tudo mais. Porque eu pegava 400 alunos num pátio, sozinho, sem cenário. Rapaziada querendo me zoar. Então, era, né, uma necessidade, eu tinha que ser expressivo. Eu tinha que fazer com que eles se interessassem pelo meu teatro. E, dessa forma, fui desenvolvendo armas, até tecnicamente a minha voz foi ganhando uma potência que antes não tinha, fui aprendendo a usar minha voz, fui aprendendo cada vez mais a expressividade do corpo, dos timings, do improviso, do jogo de cintura que você tem que ter com essa molecada. Oi, dá uma cutucadinha assim, né? Todo mal cutuca um pouquinho. Ela tá rindo, mas tá cutucando aí a peça. Até que eu comecei a conseguir apresentar nos grandes teatros, né? Fui apresentar, enfim, no Teatro Amazonas, apresentei o Carta de um Pirata, um sonho, né? Nos principais teatros do Brasil, eu levei essa peça. Mas, ainda assim, ainda indo nos principais teatros do Brasil, eu mantive essa ideia de que o teatro pode chegar em qualquer lugar. E hoje, segunda-feira, dia de uma semana decisiva. Foi por isso que eu pedi para o carcereiro providenciar para mim papel e caneta. Precisava escrever para me expressar. Na verdade, todo mundo precisa se expressar de alguma forma. Eu expresso tocando piano. Mas alguém está vendo algum piano aqui? Foi disso que nasceu meu segundo solo, O Cárcere. Um dia eu estava apresentando o Teatro Carlos Gomes, lá em Vitória, teatro grande, não sei o quê. Virei para um amigo, que depois virou coautor da nova peça, e falei, eu queria apresentar na cadeia. Já que eu não falo que teatro cabe em qualquer lugar, eu já apresentei em muitos lugares, na cadeia eu nunca apresentei. Falei meio brincando para ele, mas ele levou a sério e marcou uma série de apresentações dos presídios do Estado, do Espírito Santo. Essa experiência de encontrar esse público naquele lugar, no pátio do presídio. Eles abriam, jogavam lá dentro e fechavam, né? Faz aí o teatro. E eu fazia. Foi uma experiência inesquecível, né? E disso veio o Cárcere, que aí foi o meu segundo espetáculo solo. E dessa experiência de apresentar nos presídios, masculino, feminino, de seguros, enfim, veio a necessidade de falar sobre o cárcere, sobre o ambiente prisional. Que depois a questão foi aprofundando e virou uma peça sobre a liberdade. Eu conheço. Liberdade. Essa era uma ditadura militar, né?
detestável. Empunha a espada, empunha! Vai pela porta que te encaminha uma existência deplorável. E não fraquejes. Medeia foi um espetáculo decisivo na companhia, porque foi um dos espetáculos que mais criou controvérsias. Assim, nós ouvimos os melhores elogios e as piores críticas. A gente já sabia também que ia agradar e ia desagradar, como qualquer trabalho, e que nós teríamos que saber ouvir essas críticas e destilar, né, para que realmente sobrasse o que nos interessava para o crescimento do trabalho e do grupo. Eu tinha tido uma experiência anterior à Medeia com um outro diretor aqui de Joinville, o Lucas Davi, e nós decidimos, na ocasião, montar um solo. Ele já tinha me apresentado o livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. Uma jovem atriz, né, lê aquela coisa dramática, né, se apaixona, né, queria muito fazer aquilo. Na época, eu acho que era realmente assim, eu não tinha a menor noção do risco que eu estava correndo. E confiava muito também, né, nessa pessoa que dirigiu esse solo nessa época. Esse espetáculo, apesar de, né, ser muito jovem, a gente teve uma boa resposta. Eu acho que aquilo me deu uma certa confiança, né, para daí, quando a gente chegou na Medeia, né, de achar que não, que talvez, né, era possível de fazer isso e tal. Só que, claro, já era um período em que a gente já tinha um pouco mais conhecimento, nós já tínhamos ido, né, estudar com a Periplo, e tínhamos montado um trabalho que era muito estilizado na questão física, e que me agradava bastante. Só que, por outro lado, também te dava certas seguranças, né? Porque a gente brinca, se você se movimenta bastante, você dá a impressão de que está fazendo algo. Quando a gente vai para a ideia, a proposição, inclusive pela própria natureza do material e como proposição da direção, eu falei, não, a interpretação ela deve ter um ponto de vista realista, né? Ainda que a encenação não. E toda essa questão, né, toda essa questão dramática, trágica, ela vai estar mais recortada em você, no seu corpo. Nós ficamos em cartaz 6 anos, foi um aprendizado, eu acho que foi o espetáculo que eu mais aprendi, mas eu costumo dizer que eu nunca cheguei a fazer Medeia. Eu fiz Medeia durante 6 anos e nunca cheguei a fazer porque tamanha complexidade desse personagem. E aí houve um momento em que eu já não sabia se o conflito era da atriz com o personagem, da atriz com a atriz. Eu falei para o Max, eu não quero mais fazer Medeia. Eu fiz o Pequeno Inventário de Impropriedades há 2 anos, que eu vinha montando um blog com textos de ficção, e a ideia que a gente tinha era transformar isso num espetáculo. Primeiro, a gente ia transformar um espetáculo para Denise atuar. Só que como ela ficou com esse compromisso de trabalho e não ia poder viajar, eu disse, não, então vamos fazer para que eu atue. E acabou sendo um solo em que eu estava lá em cena, tendo que levar as coisas do início ao fim, sozinho, sem apoio, entre aspas, de outra pessoa. Meus filhos me olhavam incrédulos, estavam admirados. Papai é um herói. Eu nunca tinha atuado num solo, de fazer algo completamente sozinho, sem ter essa dependência, esse olhar, né, que sempre isso, que você está com outra pessoa, você olha, e não, ali eu tinha que me apoiar, no máximo que eu tinha era o público para me apoiar, e que realmente eu descobri, talvez como ator, o quanto a gente pode se apoiar na reação que o público te dá, nessa relação que tu começa a estabelecer com ele, mesmo que seja uma relação de completo silêncio, mas uma relação que é um silêncio interessado ou é um silêncio desinteressado. Então, perceber também quando isso está acontecendo, para como fazer isso, colocar isso em cena. Então, a Ingênua, né, um personagem da Griselda Gambaro. Lemos muitas coisas da Griselda e nos interessamos particularmente por esse texto, né, que ele não é muito claro. A Griselda, em alguns dos textos dela, ela beira quase o teatro do absurdo, né? Então, uma mulher que aparentemente parece que foi uma atriz, né, que chega num lugar e que vem para a procura de um emprego, que não se fica muito claro o que é, no início, esse emprego. E, aos poucos, entra uma figura, um personagem masculino que não tem fala, e começa a tomar as coisas dela, leva as fotos que ela trouxe, depois leva o casaco, depois leva a roupa, e depois leva os móveis. E essa mulher tem um debate consigo mesmo no sentido de
que ela faz para agradar, o que eles esperam dela. Me falou que o mal é bom e o bem cruel. Nossa, como eu canto mal! Quando a gente dirige, acho que apresentam-se outras dificuldades. Por exemplo, é um corpo no espaço, né? Para começo de história, assim, né? Como que você preenche esse espaço, né, com uma única pessoa em relação, enfim, ao espaço, aos objetos e tudo mais? Como manter isso pulsando do começo ao fim, em que a pessoa que esteja assistindo não se desinteresse, né? E daí eu acho que é onde você tem que descobrir as facetas do ator, para que ele possa te dar, né, dentro daquilo que ele está fazendo, esses seus vários lados. Como atriz, eu acho que tem essa mesma questão de ser interessante o tempo todo, né? É até difícil de explicitar, né? É você com você ali, independente do público, porque o público interfere, mas não é de maneira direta. Tem uma relação de total poder, por um lado, está tudo na sua mão, né? Qualquer deslize, ou você pode acabar com tudo, mas também se você consegue conduzir, aceitar aquele momento e entender, também pode ser maravilhoso, né? Esse domínio que você tem, porque você se sente ali também muito poderoso, né? De estar sozinho com toda essa situação, com todo esse material. Me parece que a questão teatral, ela se reforça ainda mais no monólogo por essa situação de total risco, né? De total poder e de total risco ao mesmo tempo. Ela olhou pro homem, marcou os beiços e falou. Falou. Você vá, você fique, você não volte mais. Você vá, você fique, você não volte mais. Você vá, você fique, você nunca volte. E eu acabo gerando esse espetáculo chamado Seu Bom Fim, que é uma recriação da Terceira Margem do Rio do Guimarães Rosa, que traz um personagem que ele acaba estabelecendo um conflito na cena e narra, na verdade, elementos como se ele tivesse numa terceira margem, que é muito baseado numa loucura. É a Meiran Vargens, que no início do trabalho ela era minha professora na escola e depois acaba sendo diretora também do espetáculo. E a gente começa a ter encontros para improvisar situações desse homem numa marginalidade, mas também próximo de um estado de loucura, também próximo a essa terceira margem metafísica, arquetípica. E aí a gente passa durante um ano inteiro filmando, gravando uma série de possibilidades criativas, que depois teve um trabalho muito grande de apropriação desse material, transcrição, para a partir disso a gente criar e ter um banco muito grande de cenas onde a gente começa a maturar e ponderar sobre essa dramaturgia. Retirar os sem-teto dos tetos abandonados. Retirar os sem-terra das terras improdutivas. Meu! Tudo meu! O Eterno Retorno Herê, ele vem fruto como um processo também criativo que foi dos Solos do Brasil, que foi muito pautado do teatro essencial da Denise Stoklos, mas que sofre influência de outros âmbitos, do Luiz Fugante, com todos os seus ensinamentos de filosofia, do Hugo Rodas, com um pensamento de desconstrução de dança e de reformulação do movimento para a cena, que é instaurado, todo um material técnico que vem de influência do Luiz Lois com relação à mímica também, o Eduardo Coutinho com todas as técnicas relativas a condicionamento físico, a desconstrução do corpo, o Eterno Retorno Herê, que é uma grande colcha de retalho que fala sobre contemporaneidade, né? E aí eu puxo muitos assuntos em relação à tecnologia, à liberdade, à expressividade, ao que é a vida em si, pegando um princípio, uma doutrina do Eterno Retorno que é estabelecido muito pelo Nietzsche, pego esses elementos e acabo gerando um espetáculo que fala sobre a criação do universo e da vida e do homem, que vem do Big Bang até os dias atuais, propondo uma dramaturgia que tem uma instauração cíclica, onde o espetáculo ele não tem um fim estabelecido. Estabelecer um princípio de vida que ela nunca se esvai, onde sempre está em constante reformulação, usando muito uma linguagem performática
que foi muito estabelecida por essa influência da Denise Stoklos. A Denise assistiu o Seu Bonfim e ela começou a me propor elementos estéticos e conceituais para o herê que, de alguma forma, ele contradizia ou complementava o que era estabelecido com o Seu Bonfim. Então, eu transito por uma energia do velho, que é o Seu Bonfim. No herê eu venho por uma energia mais viva, uma energia mais do infantil, de brincadeira, de ludicidade. Em um eu tenho um espetáculo que ele tem esse começo, meio e fim, no outro eu tenho uma instauração de um espetáculo que ele não tem finalização. A qualquer momento você pode ter um processo rizomático de fazer interferências e recomeçar de qualquer ponto que queira. Momentos de luz e de nós. Momentos de amor que nos fazem felizes e nos fazem chorar. Aqui no palco e vocês na plateia, nós vamos viver momentos demais. Um gesto, uma nota, uma ideia. Mentiras sinceras, momentos reais. Então eu pego esses pressupostos de trabalhos do herê e do Bonfim e coloco eles à disposição ou em função de um outro mote criativo, que foi a obra poético-musical do Caetano Veloso. Desse Velocidade Máxima, que eu agrego todas as músicas do Caetano Veloso, uma boa parte das músicas que falam sobre religiosidade, e crio um discurso em forma de colagem, onde eu faço uma grande oração para esse Deus multicultural e de várias faces. Então eu começo a falar pena de pavão de Krishna, maravilha, Emori, Moriô Babá, deusa de assombrosas tetas, Santa Clara, padroeira da televisão. E aí começa, na verdade, essas elisões de músicas para criar esse espetáculo que é formado por essas várias utilizações das músicas de formas mutantes. Logo depois do Velocidade Máxima, eu fui convidado pela Mariana Freire, que é uma das integrantes também do Território Sírios Teatro, no desenvolvimento de um espetáculo que veio a se chamar de Casa Número Nada. Ela tinha um mote inicial, que era de colocar uma mulher num apartamento, um apartamento que foi roubado. E a partir desse mote a gente começou a estabelecer cenas variadas, um tempo de improviso. Eu sempre tenho uma metodologia de criação que ela já é muito recorrente, que é de gerar um fluxo livre, né, que é um processo que eu chamo processo do sim, onde a gente se tranca na sala e cria as coisas mais estapafúrdias possíveis. E a partir dessa criação e da filmagem dela, a gente começa a dar validade no que de melhor foi estabelecido em cena, para, a partir disso, começar a criar uma dramaturgia, sempre num princípio de a cena improvisada é levada para o texto escrito, para o papel. Esse papel tem uma influência já da criação em si, ela retoma para a cena. Então, com o Casa Número Nada, de alguma forma eu pude estabelecer esse processo criativo não sobre a minha pessoa. Eu tenho um trabalho duplo também nessas cenas, porque eu acabo indo para a cena improvisar e depois eu tenho um tempo como encenador de observar e estudar esses elementos que foram levados através da câmera. E em 2004 me convidaram para apresentar um programa no Centro Cultural Érico Veríssimo que chamava-se Sexta em Verso. E era incrível, assim, era uma vez por mês, toda a última sexta-feira do mês, era um poeta homenageado e uma pessoa convidada de fora e um de dentro. Então, quem apresentava esse programa era o Mário Pirata e eu. E o Mário Pirata é um poeta incrível lá de Porto Alegre e que ele sabe muito de literatura e de poesia. E eu comecei a ser invadida por esse mundo da poesia. E quando eu comecei a ler os roteiros do Pirata, eu começava a ficar impressionada. Eu digo, meu Deus, isso é incrível. E aquele universo começou a se expandir de uma maneira vertiginosa. E eu comecei a ver que eu vivia num estado poético há muito tempo e não sabia. E quando me deparei com a obra do Mário Quintana, eu pirei. E quando eu comecei a ler o que aquele cara falava da vida e a filosofia, porque era um
um filósofo, além de poeta. Eu comecei a me identificar de uma maneira tão profunda que eu encontrei ali o que eu queria dizer. Encontrei, através das palavras dele, tanta coisa que eu tinha vontade de dizer, desde será que uma verdadeira sociedade precisa mesmo de um cronista social? Ou um dia os homens descobriram que esses discos voadores estavam apenas observando a vida dos insetos? E por aí vai. E decidi fazer um espetáculo em cima da obra de Mário Quintana. A morte é a liberação total. A morte é quando a gente pode, afinal, estar deitado de sapatos. As imagens de Sobre Anjos e Grilos, elas vinham prontas na minha cabeça. Então foi um espetáculo criado a partir de ideias. Eu tinha a ideia da cena e ia para a cena experimentar. Aí chamei um cara para contribuir comigo nesse processo da criação do espetáculo, que foi o Gessé Oliveira. E o Gessé foi meu parceirão, assim, porque eu não ia conseguir, eu não ia ter a disciplina necessária para estar sozinha. E era um solo mesmo, eu sabia que tinha que ser um solo, aquele trabalho. E o Gessé foi super parceiro em todo esse processo da primeira etapa da criação do Anjos. Nesse meio tempo, o que acontece? A gente ocupava uma sala com o grupo dos 5 da usina do gasômetro. E aí eu inventei um negócio que era sarau visual, que era um ator com um artista plástico junto e alguma coisa da literatura. Podia ser dramaturgia ou não. E nessa, o que aconteceu? Chamei a Zorávia Betiol, e aí ela me disse: Débora, aquele jeitinho dela, querida, eu tenho uns quadros em cima da obra de Mário Quintana. Eu digo: ah, não, Zorávia, eu não acredito. Aí eu disse: Zorávia, quer fazer um espetáculo comigo? Aí ela topou na hora, e assim que surgiu uma parceria com a Zorávia. Aí eu dizia: Zorávia, eu quero que tu desenhe uma coisa assim, assim, assim. Daí ela vinha e me trazia. E aí a gente fez com animação, né? O Alcir Saraiva foi o cara que fez as animações das obras dela. E aí a Zorávia foi a minha grande parceira. E essas imagens, na real, no Sobre Anjos e Grilos, eu contraceno com elas. Elas me acompanham completamente, contracena direto. Ela tá junto, pegada, colada. Elas contracenam assim como se tivesse um ator junto, bem como a trilha sonora do Chico Ferretti. Que o Chico, cara, o Chico é um maestro divino. Eu amo o trabalho dele e eu sabia que ele não ia ter saco de ir nos ensaios, né? Porque ele... conheço bem a fera, eu digo: pá, Chico, preciso que tu faça essa trilha. Aí ele: não, Debinha, vamos fazer, tal, vamos nessa, vamos fazer. Daí ele: mas tu sabe que eu... não te preocupa, tu não precisa ir muito em ensaio, não precisa ficar lá criando junto, eu vou te dar as referências do que eu quero. E fui reunindo as referências do que me interessava. Mas eu ia mostrando pra ele e ele chegava um dia depois e vinha com o que eu queria. Aí a trilha também. Então, nesse espetáculo, eu uso um microfone de lapela porque a música conta a história junto comigo. Então, eu não podia arriscar que ficasse um fundo musical. Que eu não queria um fundo musical. Eu queria que a trilha contasse a história junto. Para mim, teatro é música. A arte é música, né? É o silêncio, é a pausa, a dinâmica, é o volume, é a variação, é o ritmo. Então, eu vejo que quanto mais eu me aprimoro musicalmente, mais o meu teatro vai ficando com a cara que eu desejo que ele fique. Isso eu acho incrível do teatro, né? Essa mistura de linguagens. E como eu já falei, assim, cada vez mais me interessa essa mistura mesmo das linguagens, né? E que elas contem junto essas histórias. Eu queria falar sobre o inconformismo de um pirata que abandonou a vida em sociedade por discordar do modo como ele vivia em sociedade. Eu quis falar sobre esse pirata. Eu estudei os piratas, piratologia, que é um ramo da história de uns malucos que só estudam os piratas.
E a partir dessas cenas e de colagens de ideias, músicas que eu achava que tinha a ver com a temática que eu ia enfiando lá no meio, e são fragmentos. Essa peça foi, em algum sentido, a dramaturgia foi bem resolvida, até por isso. Porque eram fragmentos não necessariamente lineares, fragmentos de uma carta que um pirata escreveu para a mãe. Então, essa peça percorre diferentes momentos da vida desse pirata. Desde um momento em que ele, por exemplo, está tirando onda da cara dos outros piratas e fala para a mãe sobre cada um deles, até o momento de uma tempestade no mar, que é coreografada. Então, uma tempestade no mar, eu só uso o corpo para contar. Os gestos, o movimento, muito amparado na mímica, que eu havia estudado com Louis Lois, que me deu muita base física e de entendimento da mímica, não só como uma construção, assim, mas a mímica enquanto destruição dos signos que você cria e depois destrói, depois cria de novo. Na dramaturgia do Cartas de um Pirata especificamente, em alguns momentos eu trabalhava uma coisa só corporal, uma dramaturgia que eu acabo misturando um pouquinho algumas linguagens. Se por um lado é muito corporal, é muito textual também. Se por um lado tem um texto preciso e tem uma partitura de gestos, por outro, eu improviso muito. Eu estou aqui há 1 ano e 8 meses e a única coisa que faz esse lugar, no seu fino mundo, é aquilo ali, ó. Tá vendo ali minha vitrola? Tem que imaginar, é teatro. O cárcere, dramaturgicamente, ele veio da necessidade. Eu estava apresentando na cadeia, no pátio desse presídio, tinha uns 200 presos em volta. E era céu aberto, né? No pátio. E num determinado momento, no meio da cena, eu olhei o muro alto e vi o céu por trás do muro, o céu azul. E essa rápida e quase poética, ou pseudo-poética, imagem me remeteu à vontade de falar sobre o mundo do lado de cá. Um mundo que eu sairia em 1 hora. E saí, de fato. E foi falar. E aí eu sugeri ao Saulo Ribeiro, parceiro na construção do espetáculo, falei, eu queria fazer um espetáculo sobre o cárcere, com um pianista, que é o Manuel Pessoa. Eu imaginei um ator e um piano em cena. Só que o Saulo entendeu outra coisa. Entendeu que eu queria a história de um pianista. Então ele escreveu, aí a primeira versão do texto é dele, a história de um pianista que está preso por tráfico de drogas, e na cadeia ele começa a pleitear a entrada de um piano. Ele fala, eu queria um piano aqui dentro para ensinar os outros presos a tocar. Só que os caras de uma ala, da ala B, acham que nessa conversa com a direção, ele está caguetando os irmãos. Aí ele é jurado de morte. Nisso, avisam, vai ter uma rebelião, e quando tiver rebelião, você já sabe quem vai ser refém. É você. Nesse momento, ele começa a escrever um diário, que começa numa segunda-feira e termina num domingo. A construção dramatúrgica foi um pouco assim. O Saulo escreveu a ideia e eu fui escrevendo a forma. O Saulo não colocou os dias. Eu vi que dentro do teatro era importante, na dramaturgia, ter uma tensão temporal. E aí eu fiz essa ideia de dias da semana. Então, uma peça que acontece nesses 6 dias, da segunda ao domingo. Então, em cada dia acontece um episódio diferente, até que estoura a rebelião e acontece o que acontece. Em seguida veio Indizível, né, um outro espetáculo solo. Eu queria o oposto do pirata e do cárcere. Eu queria uma sobriedade. Eu não queria uma coisa, pá! Né? Os outros eram todos muito corpo, muita voz. O Indizível eu queria uma coisa assim, introspectiva. Né? E aí, essa foi a minha busca. O meu prazer com o Indizível era esse, era encontrar um ritmo interno que fosse permanente, intenso, mesmo sem movimento. Eu lembro da minha senha para chorar, da minha senha para sorrir. Eu lembro da minha senha para nascer, da minha senha para crescer. Eu lembro até da minha senha para morrer. Por causa das minhas senhas são todas derivadas dos aniversários do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. A identidade surgiu, eu estava com um turnê pela Europa com o Cárcere.
Aí eu acho que eu estava num aeroporto de, acho que Zurique, e eu não lembrei qual era a minha mala. Eu não lembrava qual era a minha mala. Estava vindo de uma maratona, tinha apresentado na Alemanha, em Portugal, e estava muito cansado. E eu não sabia qual era a minha mala, eu estava esperando a minha mala e não sabia qual era, eu não lembrava qual era a minha mala. Até que, por eliminação, sobrou uma mala lá, eu falei, deve ser a minha. Aí eu olhei bem para ela, abri e vi que era a minha. Isso me gerou uma reflexão, me gerou um estresse, uma preocupação, o que está acontecendo comigo, e, ao mesmo tempo, me remeteu a uma ideia, que é a ideia básica do espetáculo Identidade, que começa exatamente assim, um publicitário ter uma amnésia repentina. Justamente no dia em que ele está fazendo uma reunião com uma empresa de sabão em pó, na qual ele vai criar uma campanha publicitária chamada Identidade, justamente isso. Então, esse é o paradoxo da história, esse é o ponto, é daqui que parte esse espetáculo, que é esse cara tentando recuperar a identidade dele, ao mesmo tempo em que ele cria essa campanha publicitária chamada Identidade. Eu tenho 3 livros, literatura. Só que escrever literatura não tem nada a ver com escrever teatro, para mim. Porque o teatro, para mim, sempre foi uma experiência física, até o texto. Era, para mim, estranho parar e escrever. O Identidade foi um processo diferente, foi um processo de sentar no computador e escrever. E foi muito bom. Sentei no computador com essa ideia, partindo dessa ideia, desse publicitário que teve essa amnésia, que eu também tive, coincidentemente ou não, e escrevi a peça inteira e depois passei para o corpo. E foi um processo interessante. O mundo começou a se mover ao meu redor. Alguns policiais vieram na minha direção, fizeram milhares de perguntas, as redes de televisão também vieram, todos queriam falar comigo. A senhora chorava e me agradecia. O mundo inteiro virou uma grande confusão. Para mim, pessoalmente, foi um processo de amadurecimento muito grande. A partir do momento que eu consegui estrear o espetáculo, que consegui fazê-lo e que consegui colocar ele na estrada, eu tenho a sensação que, na minha vida pessoal, muitas coisas eu olho para frente e digo assim, não, eu sou capaz de fazer. Que eu acho que há um tempo atrás eu era mais tímido, mais medroso, mais por alguma coisa. E hoje em dia eu tenho a sensação de que não, eu posso fazer isso. Porque eu consigo fazer um espetáculo e consigo manter as pessoas ali comigo durante tanto tempo, por que eu não posso fazer outras coisas também? Como artista, você dá um depoimento muito claro sobre o mundo, né? Sobre o mundo, como você vê o mundo. A gente acaba tendo isso como solo também, essa vontade de falar sobre determinado assunto ou sobre determinada questão que me incomoda ou que permeia, né? Que faz com que a gente reflita no dia a dia sobre isso. Sebastião, ele tem de específico o fato de ele ser um espetáculo que ele tem um tom documental. Ele é baseado num fato verídico. Caiu um avião em 2007 aqui em Maracangalha com 5,5 milhões de reais. A queda desse avião fez com que a localidade, o distrito de Maracangalha, virasse um verdadeiro inferno. Esse dinheiro que iria salvar vidas e amenizar a população mais carente e pobre da região foi motivo de atração de uma série de assaltantes, ladrões, e virou um verdadeiro inferno. Vem cá dinheiro! Vem cá dinheiro! Vem cá dinheiro! Eu me senti a Silvio Santos! Eu fiz um trabalho muito de detetive para a criação desse espetáculo. No primeiro momento eu sentei e comecei a ter contato com muito material de jornal, de documentário que foi veiculado na mídia. Eu contei com uma colaboração fundamental que foi de um orientador dramatúrgico, que foi o Gil Vicente Tavares, que acabou, na verdade, até me confrontando numa série de objetivos. É uma contação de histórias, onde eu lido muito com um tema que é violência e lido muito com essa máxima da nossa sociedade, que é o dinheiro. E tem uma questão básica que é levada para a cena sempre, que é: dinheiro traz felicidade? Qual o bem maior que temos? Que ética instaurar para amenizar essa situação? Eu acho que o teatro não tem que sempre identificar, ele também às vezes tem que causar o estranhamento, tem que tudo.
se é bom não interessa. Eu acho que o que interessa é a qualidade, é tocar na alma do espectador. Esse tem sido o meu rumo, o meu norte, essa necessidade, essa contribuição no meio desse caos, desse mundo louco, arrebatado, arrebentado, injusto, como conseguir contribuir, pelo menos por um mundo, já que a gente não pode acabar com o mal do mundo, amenizar um pouco esse mal do mundo através do nosso trabalho, né? Encurtar essas distâncias, romper essas fronteiras, enfim. A poesia, para mim, é um instrumento de reconhecimento do meu mundo, do mundo dos outros e talvez dos outros mundos. Eu já apresentei em quase todos os estados do Brasil, e não só estados, cidadezinhas, e na Europa também. O fato de ser solo viabilizou isso. O fato de eu viajar sozinho viabilizou isso. Eu viajo sozinho. Só que não é uma coisa mambembe. É sempre muito bem planejado. E cada cidade eu tenho um produtor local e uma equipe local. Uma equipe grande, mobilizada. Na parada. Eu tenho uma equipe base em São Paulo, que é a minha equipe de som, de luz, né, que me assessora na produção e tudo mais. São parcerias, sempre parceria, jamais sozinho. E nem no palco eu estou sozinho, porque no palco eu estou com o público, em conexão. Entendeu? É uma conexão imensa, né, com o público. E isso continua dessa forma. Eu estou na realidade do teatro, eu não estou no sonho. Eu sou um operário do teatro. Eu estou trabalhando o dia a dia da vida de um ator e que, para ser ator, tem que ser produtor também.